Vai. Atenção, gente, estamos gravando aqui como é que se põe a mão no sexo. Segundo os alunos da contemporânea, da aula contemporânea, não se pode. Fala aí, Elias, como é que bota a mão no sexo? Bom, de acordo com as alunas, que essa que coloca a mão no sexo, é mais ou menos assim. Larissa, mão vira de frente pra cá e explica, vai. Larissa, mão no sexo. Aí. Morgana, mão no sexo. E a outra? Como é que é a outra? Vai a última, que é mais engraçada, vai. Mostra como é que é a última. Isso foi na aula passada, de segunda-feira. Da outra, da Isadora, como é que é? Mão no sexo, ela botou a mão no sexo aqui. Fizeram assim. Mão no sexo. Uma aqui, a outra aqui e a... Obrigada, Eclesiastes. Tchau. Dá tchau você, doida. Beijo. Tchau. Na próxima aula tem mais informações. Para! Parou não. Tentei, tô tentando. Eu quero ver essa palhaçada. Na próxima aula. Bora ver. Então, acabou.